Nosso grupo é formado por Renan Tafner, Priscila Mota, Vicente Dória, Rangel Ted e Logan Almeida. Nosso tema é sobre gerenciamento de identidades tolerante a instruções. Introdução. As aplicações de política e a segurança do servidor do sistema dependem de autenticar e autorizar os usuários. Existem vários modelos que estão sendo inseridos e, a partir de um conceito de gerenciamento de identidade, se tornam mais amplos. O gerenciamento de identidade se baseia em uma infraestrutura que junta política e tecnologia, dando autorizações às organizações a ultrapassar os seus domínios locais. Assim, os usuários e as aplicações usarão o sistema com seguranças se possuírem a credencial exigidas pelas políticas. O sistema de gerenciamento de atributos pode identificar os usuários e fornecer as informações necessárias, ou seja, os atributos dos usuários, para controlar as autorizações, permitindo ao usuário a execução de operações usadas no sistema. A autenticação não é realizada em provedores de serviço, SP, mas sim em autoridades de autenticação, ou sigla IDPS. A autorização continua sendo concretizada no SP, porque esses conhecem seus recursos e políticas. Assim, o usuário não precisa manter o seu sigilo sob aquelas listas enormes de credenciais, com senha, certificado e atributos de usuários. Então, apresentaremos neste artigo a proposta de um modelo para tornar o IDPS do SafetyNet tolerante à intrusão. As soluções para a tolerância à intrusão ou a falta bizantinas, BFT, são normalmente baseadas em réplica de máquina de estado, ME, que assumem os limites de faltas maliciosas definidos como F. Um dos problemas é o uso de grandes números de réplicas físicas para a execução do protocolo. O modelo de tolerância à intrusão é baseado na tecnologia de virtualização e não envolve a replicação física, o que é bom para nosso sistema, onde os IDPs fazem uso de hardware especializados ou aqueles processadores seguros. E assim, a réplica aumentaria o custo financeiro e poderia fazer também grandes problemas, como o aumento da disponibilidade de informações sigilosas na rede. Eu vou falar aqui sobre o que vamos abordar durante este capítulo. Falaremos sobre o artigo 2, que é sobre as caracterizações e permissões assumidas no modelo de sistema. O 3, sobre tolerância de malícias, esquema de tolerância de malícia. O 4, a infraestrutura que permite a construção de provedores de identidade tolerante à intrusão. E os aspectos de implementação de um protótipo e a apresentação de resultados de teste, que são focados lá na seção 5. Na seção 6, são recuperados e discutidos os principais trabalhos relacionados. Por fim, na seção 7, são apresentadas as conclusões finais do artigo. Caracterização do ambiente de autenticação. Em sistemas distribuídos, quando o usuário loga em um determinado sistema, tipo através de uma senha, o smart card, esse sistema ele vai ter que gerenciar as autenticações dos vários usuários através de tokens. Esses tokens eles vão ser fornecidos pelos provedores de identidade, que são os IDPs, para atestar a autenticação de cada usuário toda vez que esse usuário quiser utilizar um provedor de serviço. Então, cada usuário vai ser associado a um token. E esse token ele deve ser usado toda vez que um usuário tentar usar um serviço desse sistema. Boa noite, meu nome é Logan e eu vou estar falando sobre o modelo de tolerância a intrusões e TVM. Bom, com a tecnologia de virtualização, se torna possível a implementação e a criação de modelos de protocolo que dê tolerância à intrusão, que é o caso do algoritmo ITVM. Bom, o ITVM é um algoritmo que consegue fazer o controle de réplicas maliciosas ou não durante a execução do servidor. Então, o que ele faz? Se durante a execução do servidor
As réplicas de suas virtual machines, que as VMs, são mapeadas. E se alguma réplica maliciosa for detectada, ela é removida e substituída de forma eficiente e sem deixar que a aplicação, durante seu ciclo de vida, fique limitado ao número de falhas. O modelo ITVM, ele trabalha com o controle de memória compartilhada via protocolo de rede. Então, ele trabalha com elementos confiáveis e trabalha também com memória compartilhada. Nesse modelo também existe o ZZ, porém ele não trabalha da mesma forma que o ITVM, porque o ITVM ele tem uma parte nele que se chama Agreement Service, que serve para definir se algum elemento ali é confiável de acordo com as regras do algoritmo. E essa é uma das opções de função do ITVM, que diferencia ele do ZZ. E como eu disse, o modelo ITVM ele trabalha com o controle de componentes e de réplicas. Então ele faz tudo simultaneamente. Ele faz o controle dos componentes, ele faz a conversação com as memórias compartilhadas e também consegue definir uma réplica maliciosa de uma réplica confiável, fazendo o controle pelo Agreement Service. Provedor de identidade tolerante a intrusões IDPIT. Nesse modelo proposto para a tolerância a intrusões do IDP, envolve a estratificação de camadas, né, como apresenta na figura. Esse servidor de autenticação é construído sobre uma grid de processadores, né, e processadores seguros, onde cada um desses processadores mantém o dado e controla a decisão de autenticação de um conjunto de usuários. O login é concretizado com o uso de User Certificate, onde os certificados podem ser uma PK oficial ou formado por chaves públicas dos usuários, sendo assinalados pelos serviços de autenticações de seus domínios. As alterações de login são realizadas com a liberação do certificado diretamente do smart card do usuário, e o servidor de autenticação é isolado da rede externa e dos níveis onde a tolerância à intrusão ela atua, né? O nível mais alto da figura estão as VMs de IDP Proxies, constituídas repúblicas de algoritmos ITVM. As VMs devem ser executadas, né, para definir relações de confiança no SecFuNet. As VMs, né, que executam o IDP Proxies do OpenID, elas atuam como provedores diferentes de endereços próprios. Exatamente são vistas como os diferentes provedores de identidades OpenID. Máquinas, né, virtuais corretas mantêm a execução do protocolo segundo as especificações, enquanto máquinas virtuais faltosas podem apresentar qualquer comportamento arbitrário, como por exemplo adulterar imagens, omitir seus recebimentos, omitir envios de acessões e certificar indivíduos não autorizados, essas coisas. O isolamento do AS, que é o Agreement Service, que é um dos requisitos para a correção do algoritmo, é garantido pela implementação do mesmo também neste nível, ou seja, o AS não pode ser comprometido através de intrusões via rede. E em situações normais de execuções, o AS mantém a configuração do F+1 VMs de proxy. Na detecção de qualquer comportamento malicioso, o AS ativa novas Fs de VMs proxies. E uma vez determinado o processamento de
de requisição do login desativa as EMs suspeitas de comportamentos maliciosos, mantendo a replicação do quórum de execução normal. Integração do IDP tolerante a intrusões com o protocolo OpenID. O OpenID é uma framework para gerenciamento de identidades, né? E neste framework, o protocolo de identificação inicia com um usuário se apresentando a um provedor de serviços através de uma identificação OpenID. Esse identificador, né, o OpenID, é usado em vários provedores de serviço que confiam no IDP OpenID, gerador deste identificador. Esses identificadores de usuários podem ser por URLs ou ainda documentos, né, XRL, que fornecem informações adicionais, como as URL de provedores de identidades, onde as credenciais dos usuários elas podem ser aceitas. Descrição do protocolo de autenticação OpenID. Esse protocolo ele se inicia com o usuário, né, através de seu navegador acessando o provedor de serviço. O RP, então, apresenta no navegador do usuário um formulário solicitando a identificação OpenID do cliente. Após a apresentação do identificador do usuário, é feita a normalização deste identificador, que tem como objetivo obter o endereço IDP do usuário. Depois de normalizado o identificador, é executado um protocolo de descoberta. Essa descoberta é um processo executado pelo RP com o objetivo de obter informações necessárias para o início da troca de mensagens com o provedor de identidade, o IDP OpenID. O processo de descoberta pode ser realizado através de documentos ou através de URLs apresentadas com o ID do usuário. O RP, então, faz o uso do protocolo IADS, quando a descoberta deve tratar com documentos XRL, e caso seja uma URL, então métodos HTTP são usados nessa descoberta, de posse das informações necessárias. O RP pode então estabelecer associação direta ou indireta com o IDP. Essa associação direta é opcional e usa troca, né, de segredos entre as partes. Depois, o browser do usuário ele é redirecionado para o IDP OpenID de modo que esse faça o seu login. A autenticação do usuário pode ser feita, né, baseada em envio de sua senha de interação com o IDP. E caso, né, o usuário já tenha se identificado junto ao seu IDP, o RP simplesmente solicita diretamente ao IDP a sessão de autenticação correspondente. Feito isso, o próximo passo é descrever o envio da sessão de autenticação pelo IDP para o RP. Com informações sobre o processo de login, esta acessão pode ser positiva quando o IDP reconhecer o usuário e a sua autenticação, ou negativa em caso contrário. Um dos campos importantes da acessão é a assinatura do IDP, que garante, né, a legitimidade do processo para o RP. No final dessa identificação positiva, o usuário tem seu browser redirecionado para o RP, para solicitar os seus acessos seguindo as políticas de autorização do RP.
integração de mecanismos de TI aos protocolos OpenID. Trata-se da integração dos protocolos e mecanismos OpenID com o IDP tolerante a intrusões. Essa integração é desenvolvida de modo a não resultar em modificações nos protocolos OpenID e de deixar transparecer tanto para o usuário como para provedores de serviços, os RPS, a replicação usada neste IDP. A figura ilustra os passos do protocolo OpenID adaptado para a tolerância a intrusões. Então, quando um cliente ele apresenta um identificador IADS a um provedor de serviços, esse identificador indica para o RP uma URL, onde pode ser liberado um IADS com descritores para IDPs. Geralmente são encontrados neste documento todos os provedores de identidade que podem ser utilizados para autenticar um usuário. No protocolo proposto na imagem, é importante sempre que sejam retornados todos os descritores do IPD Proxies presentes no modelo, IDP e T. Para não modificar o protocolo OpenID nas interações do browser, é necessário adaptar o modelo que inicialmente previa replicações ativas para replicação passiva, que seria replicação sem estado. Nessa nova situação, o IDP Proxy, no papel primário, ele deve interagir com o browser e o SP. E caso este proxy apresente comportamento malicioso, outra réplica ativa passa a assumir a função de primário, O proxy primário recebe então a credencial do usuário e mensagem OpenID. Extrai então essa credencial e escreve a mesma numa memória partilhada para que seja lida pelo Agreement Service. O AS então ele deve ser então submeter o certificado do usuário a verificações correspondentes à interface do servidor de autenticação. Se o retorno for true, a credencial então está correta e o AS pode criar a sessão de autorização correspondente ao login do usuário. Já a sessão tem informações, como a identidade do usuário, a URL para o qual o IDP Proxy no papel de primário deverá reiniciar o browser do usuário, o handler da associação RPID, que é um proxy primário, o nonce e a assinatura do servidor de autenticação sobre todos os campos, e assim, a assinatura desta informação é conseguida pelo AS. O Agreement Service, o AS, deve passar então por esta acessão para o proxy primário, para que este, por sua vez, envie através dos protocolos ID essa acessão ao provedor de serviços, RP. A chave pública do servidor de autenticação na forma de certificado autoassistido tem que estar disponível para os RPs participantes da interação. Feitas as verificações, este pode conceder o acesso requisitado ao usuário, que ficará sujeito também a verificações de políticas de autorizações locais. E vale também ressaltar que no protocolo IDP-IT, mesmo envolvendo a inclusão de replicações, nenhuma modificação nas mensagens OpenID é necessária. Execuções anormais do protocolo IDP-IT. Apesar de todo o isolamento das entidades críticas, ataques aos IDPs proxies, eles não podem ser
eles não podem ser evitados. Então, quando as réplicas são comprometidas por intrusões, não há uma grande preocupação quanto a possíveis modificações de acessões ou mesmo o envio de credenciais falsos, uma vez que essas informações estão sujeitas a assinaturas ou a verificações envolvendo a parte confiável do IDP-IT, que é o servidor de autenticação. Porém, os ataques podem corromper réplicas de IDP proxies de modo que estas não executem, né, corretamente o protocolo OpenID. Os mecanismos usados em conjunto com replicações de proxies devem detectar possíveis ações maliciosas e remover o proxy comprometido do IDP-IT. Aqui, essa nossa imagem, ela ilustra o comportamento do protocolo IDP-IT estendido em presença maliciosa. Na instância de protocolo apresentada, a imagem, é mostrado o comportamento errôneo do proxy primário, da replicação que se recusa a inserir a credencial enviada pelo usuário na memória compartilhada, impedindo que o protocolo possa prosseguir na sua execução normal. A detecção desta anomalia é conseguida com timeout no RP, que solicitou a autenticação, né, do usuário. Dessa forma, o RP ativa seu temporizador, aguardando uma sessão de autenticação como resposta quando iniciou qualquer processo de troca de mensagens com o IDP proxy primário. Ainda nessa figura podemos ver o temporizador de RP excedido. Este, né, redireciona o pedido de autenticação do usuário para o proxy de backup. Esse processo pode se repetir até que se atinja uma réplica correta e então o usuário será autenticado. As réplicas maliciosas são sempre removidas e substituídas por novas réplicas proxies. E essas substituições são muito simples porque os proxies não mantêm informações de estados, né? As informações estão contidas no AES, no Agreement Service, que é mantido protegido e isolado da rede externa. O AES é o agente, né, dessas configurações, tratando-se de ativação e remoção de proxy. É também esse serviço que prepara o documento IADS com as alterações de configuração, né, do IDP-IT. Meu nome é Vicente e eu vou falar sobre implementação de protótipo e análise de resultados. A estrutura utilizada para o protótipo está apresentada nessa figura na tela. Para a aplicação dos RAID proxies foi utilizado o software Hypervisor Chain. Ele oferece facilidade de execução das máquinas virtuais. Além disso, o uso do Hypervisor Chain oferece facilidade de implementação na memória compartilhada para comunicação entre VM Proxies e Agreement Service. A memória compartilhada e o Agreement Service foram implementados no nível do Hypervisor, que contribuiu para o isolamento dessas abstrações, de forma que ambas possam ser consideradas componentes confiáveis. Nas VMs de proxies foram utilizadas várias versões do Linux, com o objetivo de manter independência de vulnerabilidades, já que essas máquinas são únicos componentes IDP visíveis externamente, via rede. Como provedor de identidades, foi utilizado a implementação de código livre. Para o desenvolvimento do provedor de serviço, foi utilizada a tecnologia Ajax, que permitiu que houvesse maior controle sobre a aplicação e suas trocas de mensagens com o IDP-IT. Nesse modelo de protótipo, existe um servidor de autenticação mantido completamente isolado da rede. Esse servidor que gerencia as contas de usuários usando um grid de microcontroladores seguros.
Ou seja, toda essa estrutura do servidor de autenticação é concretizada por um sistema operacional dedicado para esse fim. Trabalhos relacionados. Em relação aos trabalhos relacionados ao OpenID, a literatura ela ainda não apresenta nenhuma técnica de tolerância a intrusões em provedores de identidade. Porém, existem alguns trabalhos com propostas semelhantes àquele que foi apresentado no artigo deste tema. Por exemplo, uma infraestrutura chamada Contraio, que é uma infraestrutura que faz uma seleção automática da melhor nuvem que vai atender ao acordo de serviço do cliente, entre o cliente e o provedor de serviço. Existem várias nuvens e ele vai selecionar a melhor nuvem que atende esse acordo de serviço. A aplicação então é executada em várias nuvens, só que uma única identidade, o único token de identidade do cliente é repassado entre as várias nuvens executando a aplicação. Existe também um trabalho proposto pelo autor Tusa, que é baseado no Single Sign-On, que ele é semelhante ao contrário, que é uma única identidade de token. Porém, não existe uma seleção automática de várias nuvens. Existe uma única nuvem que ela é selecionada pelo cliente, que ela vai utilizar os recursos de uma outra nuvem. Existe também um outro trabalho proposto pelo autor Leandro, que é semelhante ao contrário, porém o provedor de identidade, nesse caso, ele é localizado fora da nuvem. É importante dizer também que quando um sistema usa um provedor de identidade na nuvem, ele é considerado menos seguro, pois ele é considerado mais vulnerável pelo fato dele estar na nuvem. Conclusão. Este artigo mostrou a nossa experiência no desenvolvimento de provedores de identidade OpenID, tolerante à intrusão. Assim, a arquitetura que implementamos faz uso da tecnologia de virtualização e não envolve réplica física do hardware especializado. As informações dos usuários são mantidas em compartimentos separados, e a separação dos compartimentos é feita através do isolamento das máquinas virtuais e componentes confiáveis que se comunicam exclusivamente através de uma memória compartilhada. O uso da virtualização permite a recuperação da replicação definida quando se encontra o comportamento malicioso. Um protótipo foi implementado no modelo desenvolvido. Toda a proposta vista nestes capítulos fazem parte do projeto CEFULTNet. Obrigada.